Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos dar início a um breve debate, perguntas e respostas a respeito das questões sobre angelologia, sobre o início, sobre a primeira queda. Nós vamos abrir já para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas no decorrer, pode estar encaminhando para a gente. Assim que você ter a tua pergunta, você anota e traz para a gente, que a gente, como moderador, vai estar passando o pastor Hernandes Santos, para que a gente possa estar iniciando e tirando todas as dúvidas. Amém? Amém. Vamos iniciar a respeito sobre o assunto dos Nefilins. Meu Deus, já chegou com a bomba assim. Já veio pergunta pelo WhatsApp do pastor. Nossa Deus. Pastor, Gênesis fala a respeito dos Nefilins. Eu queria que o pastor desse primeiramente, antes da gente entrar propriamente no assunto dos Nefilins, que é algo mais polêmico, né? Eu queria que o pastor explicasse a teoria do gap, do Gênesis 1, para que a gente pudesse ter uma base melhor para poder adentrar nesse assunto. Bom, sobre a teoria do gap, essa é uma teoria, falou para falar antes da questão dos nefilins. Antes da questão, para a gente poder adentrar no assunto com uma base, a gente falar um pouquinho da teoria do gap, né? É difícil falar um pouquinho, mas vamos falar. A ideia da teoria do gap, que é a questão do intervalo, né? Então, inclusive, para quem pergunta o que significa essa marca gap, você já sabe. Gap é a teoria do intervalo, do espaço de tempo. Tecnicamente, existe uma ideia na teologia muito antiga, desde Agostinho de Hipona, e essa ideia ela perdeu um pouco da força, especificamente no Brasil, muito pela teologia pentecostal, que é a ideia em que houve um espaço, um intervalo de tempo entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2. A ideia da teoria do gap é que a Terra foi criada em Gênesis 1 perfeita, sem nenhuma crise, sem nenhum defeito, e ela foi destruída antes de chegar em Gênesis no versículo 2. A partir do Gênesis versículo 2, você não tem uma criação do nada, você tem uma criação do que existe. A palavra bará em Gênesis 1 é criar do nada, mas a palavra a partir do versículo 2 já não é criar do nada, é criar daquilo que já existe. Até o homem não foi criado do nada, o homem foi criado do pó da terra. Então ele foi feito daquilo que já existia. Por isso que a palavra, a partir do verso 2, você não tem mais bará, você tem haja, que na tradução bastante literal do hebraico é ayá, que significa apareça, né? Aí já não é uma criação do nada, é uma criação, mas não uma criação do nada, é uma criação daquilo que existe. Por exemplo, um carro pegou fogo, e agora ele não serve mais para ser carro, mas você quer refazer aquele carro. Você não vai criar ele do nada, você vai criar ele daquilo que existe. Ou seja, ele vai ter que ser refeito, ele vai ter que ser criado, mas já não é do nada. Você vai criar ele daquilo que já existe. Então, tecnicamente, a teoria do gap é assim. Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara, ra, Elohim, vet, ra, shamarim. Quando Deus cria os céus e a terra, ponto final. Você vem o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas tinha trevas. Nós podemos dizer que a criação era perfeita. Era perfeita. Essa é a ideia da teoria do gap. Aí nós temos várias linhas interpretativas. A primeira linha interpretativa, a mais tradicional hoje, diga-se de passagem, da nossa teologia, porque se você pegar livros dos americanos, ainda hoje eu estava lendo Benny Hinn, também li mais 3 teólogos americanos, como John MacArthur e etc., todos
eles falam sobre a questão da teoria do gap como sendo uma naturalidade. Nós temos uma herança de teologia pentecostal, então ela é muito conservadora em vários aspectos, especificamente angelologia e queda. Né? Angelologia e queda, então ela é extremamente conservadora. Mas essa linha extremamente conservadora na questão da teologia, ela crê assim, que tudo que Deus fez, céus, terra e anjo e etc., ele fez nos 6 dias. Inclusive os céus e a terra ele fez nos 6 dias. Aí essa teoria, essa teologia, ela realmente é muito comum nos nossos dias. É a da mais natural, que não tem a ideia do gap, do intervalo, do verso 1 ao verso 2. Ok. No que eu creio, eu realmente creio nesse intervalo. Creio nesse intervalo, e nós vamos falar sobre ele, os motivos de crer nesse intervalo. Creio nesse intervalo justamente pelos os fundamentos que sustentam isso. Então, para nós entendermos sobre essa questão do intervalo, primeiro, em João, 1 de João 1, no versículo 5, diz que Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. A Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. Agora veja, Deus criou uma coisa que se chama abismo. Mas quando você vai estudar a queda de Lúcifer, ele foi lançado no abismo. Se Deus criou tudo nos 6 dias, para onde Lúcifer foi lançado antes disso? Que você pega em Apocalipse que ele, a terça parte, foram lançados à terra. Então, ou você crê que a queda de Lúcifer se deu depois da criação de Adão, que aí já é uma outra coisa complexa, ou você crê que a queda de Lúcifer se deu antes da criação de Adão e do Éden, que é da terra. Se você crê que a queda de Lúcifer se deu depois da criação de Adão, não se sustenta porque ele já é a serpente enganadora. Se Lúcifer caiu antes do Éden de Adão, que é o que a Bíblia sugere, que ele foi lançado por terra, foi lançado no abismo, então ele foi lançado numa espécie de terra, e essa terra, antes dele cair, obviamente ela existia. Nós temos esses textos. Você quer ver? Você está com a sua Bíblia aí? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, versão King James, a palavra diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora pega Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 9, cada um de vocês também. Você vai ver o seguinte, que em Apocalipse 12 vai mostrar que Lúcifer foi, junto com os anjos caídos, a terça parte, arremessados à terra. Ele foi excluído, foi mandado embora, foi demitido. Vamos começar a partir do verso 9. Apocalipse 12, versículo 9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Ok, pronto. Está claro que Lúcifer e seus anjos foram jogados na terra. Isso foi antes ou depois de Adão? Se foi depois de Adão, está dentro aí da questão dos 6 dias. Ok, se Deus criou tudo nos 6 dias, qual terra Lúcifer foi jogado? Percebe? Não faz sentido? Então, nós temos aí esse primeiro problema teológico. Se Deus fez tudo nos 6 dias, como que Lúcifer foi lançado em terra? Foi lançado em terra. Qual terra? Não é verdade? Ok. Segundo, Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, verso 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Opa! O que o texto está dizendo? Qual nação que Lúcifer derrubava? A do céu? Mas não é a do céu. Leia aí. Qual nação que ele derrubava? Continua. Tu que derrubava todas as nações, né? Como fosse atirado à terra. À terra. Então você vê, o adventista já crê que não. Ele crê que quando Lúcifer caiu, ele ficou vagando no espaço. Porque não existia a terra. Aí depois que Deus fez a terra, ele veio para a terra.
Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele foi lançado à terra. Jesus diz, Satanás veio à terra e está irritado porque lhe resta pouco tempo. É isso que nós temos. O que nós temos aqui? O que nós temos na realidade é o seguinte, Lúcifer caiu e foi lançado à terra. Ali Deus inaugurou um lugar chamado abismo. O texto vai dizer, continua lendo o texto aí. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus. Opa, subir é porque ele estava onde? Na terra. Na terra, continua. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Aí que coisa interessante. Alguém vai dizer que esse Monte Santo é no céu. Eu não sei se no céu precisa ter monte. Mas esse monte é o lá de Zafon, norte. Toda vez que você vê a palavra norte na Bíblia, o ponto central é a região onde é Israel, Canaã. É ao norte. O centro da Bíblia é Israel. Tudo que é norte é ao norte daquilo, de Canaã, das terras de Canaã. Então, reinos do norte, reinos disso, vieram do norte de Israel. Então, o texto aí está dizendo que ele está ao norte. O Monte Santo ficava ao norte. Não podemos hipoteticamente falar, mas presume-se que pode ser onde Paulo recebeu a graça, Moisés recebeu a lei, quem sabe, a gente nunca sabe. Mas é fato que Lúcifer estava aqui na terra. E ele diz, subirei ao céu. E aí isso se sustenta também por Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Ele estava aqui numa espécie de perfeição, isso em Gênesis 1, antes de Gênesis verso 2, temos aqui Gênesis 1. Leia, por favor. Ezequiel 28, a partir do 11. Então veio a mim a palavra de Yahvé ordenando. Não, vamos ler a partir do 18. Ezequiel 28 e 18. Vamos ler a partir do versículo 11, né? 28, versículo 11. Então veio a mim a palavra de Yahvé ordenando. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro. E disse-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição. Então, aí temos o seguinte, pastor Cliff. Até aí está falando para o rei de Tiro. E aí temos um modelo de profecia. Ele começa falando para o rei comum, e no meio do caminho dessa profecia ele cita Lúcifer. Ele falou, presta atenção, aconteceu com Lúcifer assim. Aí ele vai dizer aonde estava Lúcifer. Não tem base para você dizer que estava falando para o rei de Tiro. Por quê? O rei de Tiro não morava no Éden. O rei de Tiro não era perfeito em todos os seus caminhos. O rei de Tiro não era santo. O rei de Tiro não era querubim ungido. Quer ver? Vamos continuar o texto. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. E tiveste no Éden... Opa, aí eu lhe pergunto, o rei de Tiro estava no Éden? Não. Aí alguns teólogos vão dizer, mas isso é alegoria. Deus está sendo irônico. Quanta ironia para dizer que um rei morava no Éden, né? Continua. Lugar da delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a sua pessoa. Está falando de Lúcifer. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, carbúnculo, esmeraldas e outras. Seus engastes e ornamentos, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Desde o dia que fostes criado. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Bom, o que nós temos aí? Literalmente você percebe que Lúcifer habitava num Éden. A discussão é se esse Éden era no céu ou se era na terra. É um Éden. Esse Éden é no céu ou se Éden é na terra? Alguns teólogos vão dizer que esse Éden era no céu mesmo. O texto sugere que esse Éden era um Éden mineral, mas o Éden todo era a terra. Era chamado de terra mineral, de pedras afogueadas. E ali ficava o trono de Deus. Percebe? E nesse trono de Deus, Lúcifer convocava as pessoas para a congregação, ele era o responsável do sacerdócio. Porque o texto realmente sugere que ele se vestia com as pedras sacerdotais. Se você pega essas pedras de Lúcifer e pega as pedras de Arão, são as mesmas, 10 pedras. O que é interessante, que no peitoral de Jesus tinha duas,
que não tinha do sumo sacerdote, mas tinha na dele. Essas pedras que tinha em Lúcifer, elas estavam nas vestes do sumo sacerdote. Então Lúcifer era um sacerdote. Ele era o responsável pelo ato cultual, de convocação cultual no Monte Santo de Deus. E nesse lugar era o Éden, ok? Esse era um chamado de Éden, era onde ele habitava, ele era guardião desse local. Mas vamos prosseguir o texto. Além disto, fosse também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Então veja, ele foi criado para ser isso, para ser um sacerdote, que é a função nossa hoje. Pode continuar. E estivesse também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito. Não pode ser Tiro. Nunca, o Tiro sempre foi um pagão. E então irrepreensível. Também não pode ser Tiro. Obviamente era Lúcifer. Vocês querem saber qual é o nome de Lúcifer mesmo? O verdadeiro nome bíblico é de Lúcifer? Alguém aí já ouviu esse nome? O rei de Tiro era Itióbalos. E Lúcifer é uma coisa muito interessante, que quando a gente fala de Lúcifer, ele tem um nome. Miguel tem um nome, Gabriel tem um nome. Lúcifer era Eliel. Eliel. Tem pastores, amigos nossos, com esse nome, né? Mas a parte boa é que ele tinha esse nome quando ele era ungido. É o nome quando era ungido. Eliel. O nome dele era Eliel. É El-Iel. Então, era o nome dele. Esse nome significa perfeição. É o nome dele. Eliel. Vamos prosseguir. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra. Então, nós vamos ver aqui, escute bem. Mais uma vez está falando de Lúcifer, por intermédio dos teus negócios em toda a terra. Aí tem a discussão. Se Deus criou tudo nos 6 dias, tudo isso é depois dos 6 dias. Não faz sentido, porque depois da criação, ele já é a serpente, que engana Eva. Então, isso só tem uma resposta, ser antes dos 6 dias, ali no período de intervalo, não no verso 1, depois do verso 1, antes do verso 2. É aí que é chamado de gap, que é o tal do Éden mineral, o tal do jardim perfeito, onde Deus tinha ali, a terra era habitada por esses anjos. Por teus muitos negócios em toda a terra, enchestes teu coração de arrogância e brutalidade e pecastes. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Então veja, aí, está muito claro para nós. Vamos lá. Ó, por esse motivo, qual? Brutalidade e violência. Mas aonde que está essa brutalidade e violência? Isaías já falou, você que guerreava e debilitava e enfraquecia as nações. O que ele fazia? Não sabemos qual era a espécie de comércio que Lúcifer começou a fazer, mas provavelmente alguma coisa concernente ao culto, porque ele era o responsável. Então o comércio de Lúcifer provavelmente foi algo ligado à função dele de sumo sacerdote. Não sei se ele vendia o lugar na cadeira da frente, não sei se ele vendia o óleo de unção, o óleo de serpente, não sei se ele vendia arruda, bênção, não sei o que ele fazia. Ele era o sacerdote, mas o comércio de Lúcifer era algo ligado sua função sacerdotal. Mas tem algo pior do que o comércio, que ele era violento. Não é o que acabamos de ler aí? Por causa do seu comércio e truculência, violência. Arrogância e brutalidade. Olha aí, está claro isso? Por causa disso, Deus destruiu ele? Não. Continua o texto. E pecastes. Pronto. Mas aí Deus matou ele? Falou, não, vou te explodir. Ainda não. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado. Ou seja, ele foi mandado embora da igreja.
do monte, Ele do foi monte excluído. sagrado de Deus. O que é o seguinte, que nós precisamos entender sobre rebelião é o seguinte, quando houve rebelião, Deus não chamou Lúcifer para um papo. Deus falou, não acabou para você. Entendeu? A rebelião, gente, é uma feitiçaria tão terrível que não se resolve conversando. Não tem como. Porque o rebelde, ele está enfeitiçado com as suas razões. Toda rebelião tem uma causa nobre. Por isso que, inclusive, agora, em toda essa crise que nós tivemos no Brasil, que eu não sou contra a questão dos caminhoneiros, eu sugeri que manifeste, mas sem desobediência civil e rebeldia. Porque quando Deus falou para Faraó, Deus falou, deixai o meu povo. Deus não tinha se pedir permissão, mas Deus falou, diga a Faraó, deixar. Rapaz, Deus podia tirar o povo do jeito que ele esperou que Faraó deixasse. Quem era Faraó? Pior do que o Temer. Pior do que o Hitler. Mas Deus esperou que ele deixasse. Deus foi pressionando ele, talvez até parecido com agora, pressionando até ele libertar o povo, porque Deus não admite desobediência civil. Lúcifer fez desobediência civil. Lúcifer foi rebelde. Então, assim, é ruim? É ruim. Mas nós não podemos desrespeitar a autoridade no sentido. Se o presidente falar, voltem a trabalhar, você tem que voltar a trabalhar. Passou disso, é rebelião. Se o presidente falar, isso é crime, passa a ser crime. Deu o decreto, não importa se está certo ou errado, Deus é nosso juiz. A igreja não se envolve. Aí um rapaz me escreveu, mas Martin Luther King não fez desobediência civil? Eu falei assim, mas onde é que você leu que Martin Luther King foi contra o presidente? Ele foi contra a Ku Klux Klan. Martin Luther King foi contra o movimento que matava negros. E por isso ele morreu. Em nenhum momento eu vi na história desobediência civil de Martin Luther King. Aí um outro irmão falou, não, pastor, mas aí o povo de Roma, os cristãos, fizeram desobediência civil com o cristianismo. Deus falou, se você tiver que morrer, morra como ovelha. Não é morrendo, tacando fogo e matando gente como um cristão. Não, está proibido na Bíblia, então vou para a guerra. Não é bíblico. A Bíblia fala, tu quer servir a Deus? Então sofra, perca a cabeça. Um exemplo clássico nós vimos na história de Paulo, referido agora no filme, né, quando tentaram o libertar fazer uma da desobediência cadeia, civil. ele disse que não volte, porque não é essa forma que nós iremos se E nós encontramos isso na base bíblica. Hebreus diz que recusavam seu livramento, porque contemplavam o galardão. Aquela história de Paulo está escrita em Hebreus. Homens que a terra não era digno, que recusavam ser livres, porque contemplavam o galardão. Porque a liberdade que aqueles cristãos estavam promovendo era na espada. Judas quis fazer desobediência civil à espada. O que Jesus falou? Não, meu reino não é desse mundo. Está ruim, irmão? Está ruim, mas vai piorar ainda, até Jesus voltar. Bom, Lúcifer foi um camarada que se rebelou contra o sistema. Ok? Primeiro Deus manda Lúcifer embora do monte, não destruiu ele. E nesse período, de acordo com a ideia do gap, Lúcifer ficou vagando pela terra, como o próprio texto de Ezequiel e Isaías sugere, provocando uma espécie de rebelião entre anjos. Ok? Uma espécie de rebelião entre anjos. E depois que ele provoca essa espécie de rebelião entre anjos, esses anjos de Lúcifer, que ainda eram anjos, junto com os anjos de Deus, começa a fazer guerra. A Bíblia diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Deus levantou a voz e a terra se derreteu. Então Deus chama Lúcifer e os anjos no céu, ok? Aí nós vamos ver isso em Isaías 14. O que Deus faz? Isaías 14, versículo 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Porque aí Deus chama Lúcifer e os anjos. Filho da alva, da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Continua o texto. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado. Gente, é a igreja, viu? No ponto mais elevado, Safon, o alto do norte e o Monte Santo. Pode continuar o texto, vai dizer onde ele caiu. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo.
Contudo, às profundezas do Seol, da morte, foste precipitado. Ao mais profundo. Lançado foste no profundo do abismo. Pronto, por isso que tinha trevas no abismo. Aí agora nós vamos ligar uma coisa a outra. Veja vocês que agora nós temos uma coisa que liga. Primeiro, quando Deus foi criar céus e terra, havia trevas sobre o abismo. A terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus sobre a face das águas e havia trevas sobre o abismo, ok? As trevas que estavam sobre o abismo, é porque Lúcifer foi lançado lá. Ok, e a prova disso, a Bíblia toda retrata lá, Marcos 5, os demônios, não nos mande para o abismo, nos deixe ficar nos porcos. O abismo, o apóstolo Pedro chama de tártaro, é prisão. Deus construiu ali, que aí se tornou o inferno, justamente para habitar Lúcifer, Satanás no caso, e seus anjos, a terça parte dos anjos, ok? E aquilo passou a ser a morada deles. O que é interessante nós entendermos é o seguinte, que nos 6 dias da criação, você vê que a terra está sobre a superfície e embaixo da superfície. Provavelmente Deus fez como no dilúvio, ele abriu as portas, saiu água de baixo e água de cima. Foi isso que aconteceu no dilúvio. A terra no dilúvio não se encheu só por água de cima, se encheu também pelas enchentes de baixo. Que isso também acontece quando tem uma grande chuva, vem água de baixo, água de cima, porque as enchentes transbordam. E o que você vê na criação? Você não vê montanhas, você não vê terra. Por isso que quando Deus vai falar de terra seca, ele diz que apareça a porção seca, porque está lá. Percebe? A porção seca está lá. E o que Deus falou? Que apareça agora a porção seca. Pastor Elisandra vai lá, que eu acho que é alguns irmãos do Rio que vieram, por favor. Essa porção seca, ela estava lá. Deus não criou a terra ali. Ela existia embaixo da água. Ok. Deus criou tudo, ok? Então por que Deus não disse, haja água? Percebe? Por que Deus não disse, haja montanha, haja terra? Não, ele disse, haja separação entre água e terra, porque estava lá. O que Deus vem fazendo nos 6 dias, tem coisa, e muita coisa ele criou nos 6 dias. Mas, por exemplo, ele não criou os animais nos 6 dias. Percebe? A terra foi produzindo. Você pega no texto, e produz a terra. Deus não criou a árvore. Quando apareceu a porção seca e a terra começou a se produzir, ela naturalmente foi sendo restaurada e produzindo. Então, muita coisa Deus criou nos 6 dias e muita coisa a própria terra foi dando o seu fruto. Então, vamos lá. Podemos dizer que a luz trouxe a vida. Mas aí que tem uma outra questão. Por exemplo, em Gênesis 1, Deus diz, haja luz. Mas só no verso 4 aparecem os luminares. É uma boa pergunta. Quem é a luz da vida? Então, mas aí que está. A ciência já comprova que a Terra tem a sua própria luz. Se acabar a energia em tudo na Terra, a Terra tem um brilho natural. Aquela luz é a luz natural da Terra. A luz dos luminares vem no 4º dia. Obviamente, o que você precisa entender, se Deus cria tudo antes do 4º dia sem o sol, nós temos ali uma era terciária, glacial, de menos 300 graus. Nada sobrevive nisso, sem o sol. Percebe o que eu estou dizendo? Então, nós temos literalmente, antes dessa criação, toda uma era terciária, glacial, sem o sol. E o que eu creio, que quando Deus foi fazendo aparecer todas as coisas, foi derretendo o gelo. As águas foram baixando, quando baixando no dilúvio, Deus foi pondo as águas no seu lugar, e aí diz a Bíblia que apareceu a parte seca. Deus não criou a parte seca, ela apareceu. E aí ele diz, agora separa a parte seca da parte da água. Percebeu? Isso está claro. Então está claro, está muito claro. Mas antes disso você tem... Essa é a ideia do gap, que a terra ficou bilhões, e não é só ali que vem a restauração. Quando você percebe que Jesus morreu e ele subiu no céu e ele santificou também o céu.
Porque a guerra feroz mesmo foi no céu. Né? Nós temos em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler, por favor, a partir... Apocalipse capítulo 12, vamos pegar a partir do versículo 1, que houve guerra no céu. Vamos pegar a partir do versículo 3, por favor. De repente, apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Pega o verso 7, que aí a gente vai ganhar tempo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Ok. Aí o teólogo vai dizer assim, ó. Até antes de eu chegar aqui, o Emerson falou assim, eu escrevi esse livro que está lançando cronologicamente. Porque o Apocalipse ele não é cronológico. Então você vê que ele está falando aqui de uma coisa futura, mas ele menciona a queda também. É isso que você precisa entender na profecia. Você, por exemplo, na profecia de Ezequiel, ele fala de Tiro, no meio ele muda para Lúcifer. Porque esse era um padrão. Ao mesmo tempo que Deus abre para o profeta, ele confunde para os outros. Esse é o sentido da parábola. Para que aquele que pensa que é sábio não entenda nada. Deus faz isso porque ele revela para os profetas. Então a ideia de Deus é confundir mesmo. É isso que as pessoas não entendem. Por que é difícil? Porque a ideia é confundir, porque ele revela para aqueles que têm a revelação dele. Quem não tem vai ficar confuso sempre mesmo. Então, o que você vê? Essa guerra houve no céu. Guerra feroz. Guerra feroz. Miguel e os anjos do Senhor lutaram contra Satanás e aqueles outros. E venceu. Por isso que Jesus santificou também aquele ambiente depois que ele morreu. Né? Ele santificou aquele ambiente. Porque houve a guerra no céu, uma profanação. Mas também houve a guerra na terra. Da criação, a gente pode afirmar, qual é o termo do Gênesis 1:1? Gap. Não. Intervalo. Da criação, perdão? Bará. Bará significa? Criar do nada. Do nada. Criar do nada. Então, Deus, em Gênesis 1:1, Deus criou o mundo do nada. Amém? Isso. Então, do nada. A matéria-prima de Deus em Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. É nada. Ele falou, cria. Ele não tinha matéria-prima, ele criou do nada. Mas já no verso 2 não é criar do nada, é criar do que já existe. Por isso que você tem textos, eu criei nos 6 dias. Ali não é bará. Ali é a mesma palavra de aia, que é criar do existente. É aí que vem toda a confusão. Depois do bará de Gênesis 1, nós temos um período de intervalo. Um intervalo de tempo denominado pela teologia zilhões, bilhões de anos, não sabemos. Onde aconteceram os relatos que nós estamos trazendo agora do livro de Ezequiel, de Apocalipse, Isaías e etc. A queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. E ele foi caído, foi lançado sobre o abismo. Aí você tem Gênesis 1, verso 2, isso é muito importante mencionar, as 2 palavras do original, que é tohu, bohu. Tohu, bohu, vamos ver lá em Gênesis 1. Entretanto, a terra estava sem forma e vazia. Bom, quando nós pegamos o grosso da palavra aqui, realmente, o original da palavra, diz assim, ó, a terra, porém, estava. A palavra estava aqui é aya, do hebraico, que significa passou a ser, veio a ser. A palavra forma aqui é tohu, que significa devastada. A palavra vazia aqui é bohu. Então nós temos 3 palavras aqui em Gênesis 1, verso 2. A terra veio a ser devastada e vazia. É isso que temos no texto. Por quê?
pastor Cliff, veio o seguinte: ou é isso, ou a queda de Lúcifer se deu depois da criação. Se a queda de Lúcifer se deu antes da criação, e é por isso que temos ali o abismo, e trevas sobre o abismo, então aí nós temos literalmente a sustentação do intervalo. Aí, realmente, você vê mais uma vez a ciência confirmando a Bíblia. Porque no carbono 14, a Terra tem bilhões de anos. Na ideia bíblica, ela tem milhões, 6.000, né? 6.000 anos é a idade do homem. É isso? 6.000 anos. No carbono 14, milhões. Aí, mais uma vez, a ciência confirma as Escrituras. Porque a ciência, ela nunca bate de frente com a Bíblia. Ela vai, mas daqui um pouco ela dá o braço a torcer. É o que estamos vendo sempre. Você vê, os geólogos acharam a Arca de Noé, e etc, etc. Ela vai, mas ela confirma. Então é isso que nós vemos. A Terra, ela tem zilhões de anos, talvez. Mas ela foi restaurada a partir do versículo 2. O que nós precisamos ver, eu gostaria de ler para vocês um pouco sobre... Isso é muito importante, como funcionou a criação. Não sei se vocês querem saber como funcionou os 6 dias, isso é muito importante. Ok? Os 6 dias da criação, já que temos a teoria do gap e etc., então como que Deus fez nos 6 dias da restauração? Imagine então que agora Deus vem e faz a terra ser restaurada. Eu vou ler um pouco... do meu livro aqui, para vocês entenderem um pouco sobre a questão dos 6 dias da criação. Ok? Posso ler? Então eu escrevi assim, temos a informação do significado da palavra criou, que é bará, que significa criou do nada. Ou seja, no verso 1, Deus criou tudo do nada. Bará. Né? Mas após tudo ser criado do nada, ele passa a criar, no verso 2, do que existe. É o carro que pegou fogo, mas você quer ainda fazer alguma coisa daquele carro. Ele já existe, a forma está lá. Então você pega ele e refaz aquilo, mas tem que fazer tudo de novo. É assim que foi a criação. Então o processo é assim. Aí é Aia, apareça. O processo é assim, ó. Nem o homem foi criado do nada. Deus fez o homem do quê? E o pó da terra foi criado do quê? Do nada. Perceberam? O homem foi feito da terra e a terra foi feita do bará, do nada. É aí que você consegue entender. Não é fácil entender isso. Tem que ser perspicaz. Não é fácil. A minha corretora do livro, que são 2, ela parou o livro hoje. Falou, pastor, pelo amor de Deus, pastor, minha cabeça está fritando. Falei, só corrige. Não, é que ela chegou na parte do satanismo, ela falou, pastor, eu tenho que parar hoje, que é muito pesado. Eu estou com dor de cabeça. Eu imagino. Eu imagino que a hora que pega aquela parte do satanismo e etc., nefilins, aquilo é muito pesado. Mas o texto vem aqui, ó. Vamos analisar agora, período por período dos 6 dias da criação. Essa aula nós não tivemos. Vamos analisar. Imagina então, período por período dos 6 dias da criação. Ou podemos chamar de restauração ou recriação. Ainda assim é criação. O carro está queimado, mas ele não tem motor, ele não tem banco, ele não tem mais roda, mas tem um carro. Essa era a terra, derretida, um carro queimado. O que Deus faz? Ele cria da matéria-prima. Por isso que tem muita coisa que ele realmente cria nos 6 dias, que está ali é criar, fez. E tem coisa que ele aparece, faz aparecer. Então imagina que o carro é a terra. E está derretido, devastado. Daquele carro, Deus vai restaurando o carro. Vai fazer o banco, vai fazer o pneu, vai pôr o motor, vai pintar e etc. E etc, ok? Então é impossível, gente, nós sabermos por quanto tempo permaneceu esse tempo. Eu coloquei uma coisa aqui muito importante, que é assim, ó. Após nós entendermos que a terra é restaurada, como nós mostramos a aplicação dos 6 dias? Vamos analisar isso aqui agora, preste bastante atenção.
período por período da criação dos 6 dias. Isso é muito importante para a gente entender. Período após período. É notório você entender que o céu, entender que do céu nós vemos claramente a obra de Deus no segundo dia. No primeiro dia, o que é que Deus fez? Leia aí para mim, pastor Cliff. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz não é a luz do quarto dia, porque só no quarto dia vem os luminares. Então, que luz é essa? Luz da própria terra. Que luz é essa? É a luz da própria terra, é o brilho natural da própria terra. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, vamos lá. O que nós entendemos aí? Provavelmente, as ondas do mar indicam as águas em cima do firmamento. É isso que nós vemos aí no texto. E as constelações indicam a inversão da ação anterior de Deus ao selar as estrelas. A treva da terra ter pegado fogo, ela escondeu as estrelas, escondeu o brilho. Quando Deus diz haja luz, você aparece já o brilho natural da terra. As águas do mar estão em cima do firmamento, ou seja, não vemos então a parte seca, mas ela está lá. Em nenhuma parte dos 6 dias você vê Deus fazendo, haja parte seca, criou. Não, ele criou isso no Gênesis 1. Isso que é importante a gente entender. Aí depois que as águas baixam, naturalmente a parte seca aparece e passa a existir o quê? Uma separação entre onde nós estamos pisando aqui agora, terra firme, parte seca, e água. Então, nem a água e nem a terra seca, Deus falou, cria agora, haja agora. Percebe? Você não vê isso. Você vê homem, você vê isso, vê aquilo outro. Mas a água está lá no verso. E a parte seca passa a aparecer e ele faz separação. As outras coisas ele cria. As outras coisas ele recria. Ok? Vamos continuar a ler o texto. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã o primeiro dia. Pronto. Agora preste atenção nisso, gente. O que nós entendemos aqui é o seguinte. É muito importante supor que o que nós temos aqui é uma era que eu chamo de era período glacial. Havia no mínimo de 300 a 400 graus abaixo de zero na Terra nesse período. Alguém me perguntou, será que seria a era do gelo? É possível. A era terciária, glaciária? Pode ser. Por que não? Mas é aí que nós temos. Se não temos o sol e tal, tudo escondido, então nós temos uma sensação de frio absurdo, de muito abaixo de zero. Então, o que nós devemos entender? Devemos supor que, então, o gelo partiu e foi pelo desenvolvimento do calor. Aí você começa a entender como Deus vem refazendo as coisas. Desse modo, o globo inteiro foi coberto com a água, sua superfície estava sendo preparada por Deus, sendo coberta pelo Espírito Santo, é o que nós acabamos de ler aqui. Olha, você vê como que uma coisa vai... Deus estava preparando. Por que o Espírito Santo nunca saiu da terra? Você sabe o que me admira? O Espírito Santo nunca saiu da terra. Mesmo quando você não estava aqui, o Espírito Santo estava na terra. Ok? O Espírito de Deus estava aqui. Esse é o ambiente dele. Aquele culto que o próprio Lúcifer dirigia era um culto dirigido pelo poder do Espírito Santo. Esse é o lugar dele. É isso que é maravilhoso. E Deus, ainda a terra em toda aquela situação, ele preparava a terra com o seu Espírito. E foi, aí ouviu a voz de Deus, haja luz. Temos aí, e o que aconteceu? Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Separou a luz das trevas. Essa treva é a treva que cobriu o abismo. Continuou ali o abismo sob trevas, ok? Mas ele agora separou. Tudo estava sob trevas. Eu não acredito que aonde o Espírito Santo pairava tinha trevas. O texto sugere isso. Havia trevas num lugar e o Espírito Santo no outro lugar.
Não é verdade que o texto sugere? Eu acho isso muito interessante. Agora, vamos ver aqui Salmos 104, versos 5 e 9, gente. Presta atenção nisso. As perguntas vão ser boas. Salmo 104, 5 e 9. Pode ir. Qual dele? Salmos, pode ler. Criaste a terra. O dele ali, ó. Pode ligar, pastor Clipe. Pode falar agora. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Bom, não é o meu. Deixa aqui o meu. Bom, preste atenção no que eu vou ler para vocês aqui, ó. No segundo dia, nós vamos ver a ordem de Deus saindo e as águas começando a se movimentar. Preste atenção. Logo o firmamento ou a atmosfera que respiramos foram formados. E as águas que provavelmente estavam por cima da terra foram levantadas e separadas daqueles que estavam sobre a terra. Presta atenção. Em 24 horas, o firmamento foi completado. Então a voz do Senhor foi ouvida. Obedecendo à voz de Deus, ouve-se um barulho nas ondas, enquanto se dirigiam rapidamente da terra seca para os receptáculos que lhe haviam sido preparados e revelados. E aí revelam-se as montanhas e vales. Tudo estava lá. Deus não disse, haja montanha, haja vale, estava tudo lá, mas as águas cobriam. E o que Deus fez? Ele fez as águas se esconderem dos seus receptáculos e passou a aparecer a parte seca. O texto que nós vamos ler agora, em Salmo 104, versos 5 e 9, mostra exatamente como Deus fez aparecer as montanhas e os vales. Vai lá. Criastes a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Verso 9. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. Ok? Está claro isso? Você leu do 5 ao 9? Li o 5 e o 9. Então lê do 5 ao 9. 6, agora. O 6. Como se entendesse sobre ela um manto, assim a cobrisse com os oceanos. As águas cobriam as montanhas. Vocês estão vendo? Isso aqui, gente, olha que interessante. Isso aqui é antes do verso 2. Ele criou primeiro a terra, firme. Mas ele estendeu um manto de água sobre a terra e escondeu tudo. Percebeu isso? Continua. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir. Viu? Puseram-se em fuga ao ribombar dos seus trovões. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhe designaste. Olha aí. Gente, a Bíblia é muito clara. E aí, continua lendo aqui. Puseste as divisas para quê? Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. Aí alguém vai me dizer, a terra é redonda ou é uma pizza? É redonda. É um globo. A terra não é plana. Mas então a água cai, mas Deus falou que não pode cair, ué. Eu recebo cada pergunta, gente, uma coisa muito interessante isso, né? O que nós precisamos entender é o seguinte, vemos claramente a composição do que nós estamos falando aqui nesse texto. E por quê? Porque nós vemos as montanhas com todas as suas áreas fósseis, vocês estão vendo isso comigo? Sendo mencionadas por debaixo das águas. Vocês estão vendo aqui? As montanhas e todas suas áreas fósseis estão por baixo das águas. E o salmista menciona que, então, essas montanhas, elas passam a aparecer, por quê? Porque Deus faz as águas baixarem, como Ele fez no dilúvio. Isso não vai acontecer mais por causa do arco-íris. Eu digo, não vai acontecer mais. Agora vai acontecer com fogo. Espero que não banhe a terra com fogo igual banhou com água. Quer dizer, espero, não estou nem aí, não vou estar aqui. Graças a Deus. Mas
entendemos que não vai acontecer mais, que Deus disse que isso não iria acontecer mais. Literalmente o que nós temos aqui é uma espécie de dilúvio, ok? É uma espécie de dilúvio. Aí temos a questão dos luminares, no verso 11 de Gênesis. Porque a terra aqui, irmãos, presta atenção, ela foi se refazendo naturalmente, escutem isso. Após a porção seca aparecer, que é a terra, seria natural, agora veja, que no terceiro dia a terra passasse a produzir seus frutos naturalmente. Por isso que a palavra que nós temos no terceiro dia por Deus é produza a terra. Por quê? Porque a água baixou, apareceu a porção seca e Deus diz, produza a terra. Aí é um processo natural. Então a terra produziu manga, produziu árvore, produziu tudo de uma maneira natural. Alguém fala, mas isso em um dia para Deus como mil anos como no dia, ele não sabe, é período. A gente não pode entender que foi, é o período, é o tempo. Pode ser que o primeiro dia da criação durou 24 horas realmente, o segundo pode ser que durou, sei lá, quantos. O tempo de Deus é cumprimento de um período, o nome disso é dispensação, não é de dia contado como nós, o tempo de Deus não é um tempo contado, é um tempo para cumprir uma tarefa, aquilo é chamado de tempo. Então pode ser 1000 anos, pode ser por exemplo, a dispensação da lei, 1400 anos, dispensação da graça já passou de 2000, dispensação da fé, 430, percebe? Não é o tempo, é o período, milênio, 1000 anos, é o período. Veja aí no versículo 11, aí nós já vamos para os nefilins. Temos uma pergunta antes, só, pastor. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. Deus criou as plantas. Deus criou a terra, gente. E a terra criou tudo o resto. O que é que Deus diz? Produza, 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 produza. O Bará é criado nada. Do resto Deus fez do que já existia. Percebe? O que é que Deus fala? Leia de novo o verso 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Quem criou as plantas? A terra. Quem criou a terra? Deus. Deus. Quem criou a terra? Deus. E o homem foi criado do pó da terra. Então, o Bará é criado nada. O Aya é criar do que já existe. Está claro isso para todo mundo? Para que não resta realmente dúvida. Antes da gente passar, com base em Isaías, capítulo 14, no verso 12, quando a palavra diz que como caísse dos céus a estrela da manhã, filho da alva, da alvorada, como fosse tirado a terra, tu que derrubavas todas as nações. Explica para a gente um pouco, pastor, quando a palavra afirma sobre Lúcifer, né, que ele abalava ou derrubava todas as nações. É um modelo de criação pré-adâmica de anjos aqui na terra, eram os anjos. E isso sempre foi chamado, o termo nação, cidades, povos, é um termo bíblico. Todos que habitavam a terra recebem esse nome. Então, essas nações que o texto sugere aí, eram aqueles que habitavam a terra mineral. Para ficar bem claro para o pessoal, então, existia toda uma criação... Antes de Adão. Antes de Adão. De anjos. De anjos e organizados em nações, como a palavra diz. É o que o texto sugere. É o que o texto sugere realmente. Todos os judeus convertidos, judeus messiânicos, você tem aí Fileus, você tem aí todos os historiadores, você tem Flávio Josto, todos eles creem e sempre creram e creram nisso. Se os judeus, todos os judeus historiadores creem nisso, sugere que a igreja primitiva também cria. Passou-se a aderir, a partir dos 1000 anos de trevas, um modelo de teologia conservador. Por isso que tira-se a ideia que anjo, aquela ideia dos anjos lá que nós vamos falar daqui um pouco. Ok. Bom, vamos a partir de Gênesis 4:17. Podemos ir para lá? Você quer ir para onde? Para os nefilins? Gênesis 6. Bom, a ideia dos nefilins é a mais complexa da Bíblia.
Porque aqui nós temos uma segunda apostasia de anjos. Você tem a primeira, que é a rebelião da terça parte, e segundo, o que sugere o texto. Mas vamos lá, vamos analisar isso de uma maneira bem cética. De uma maneira bem cética mesmo. Vamos pensar em todas as possibilidades teológicas. E aí eu estou sujeito às suas perguntas. Vamos lá, Gênesis 1, do 1 ao 4. Gênesis 1. Gênesis 6, né? Gênesis 6, do 1 ao 4. Então, quando Mas a antes humanidade... disso, pastor Cliff, dentro da teoria do gap, alguém quer vir aqui fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta dentro do que já falamos, que nós já vamos partir para outro tema. Sobre os 6 dias da criação, etc. Se você quiser, venha e faça a pergunta. Venha no microfone e faça a pergunta. Sobre Sua dúvida pode sanar do outro também, né? Ok? Vocês querem o circo pegar fogo mesmo na questão dos nefilins. Gente, o que eu recebi de cobrança. Cadê os nefilins? A Silene mesmo tá, meu Deus, o que a Silene lá do Rio de Janeiro veio para a conferência do Espírito Santo. E os nefilins, pastor? E eu estou muito resiliente. Eu falei, a melhor maneira de falar sobre os nefilins é fazendo um aulão, bem descontraído, respondendo perguntas, que aí é mais fácil. Não assusta tanto. Mas vamos lá, pastor Cliff. Gênesis 6, do 1 ao 4. Versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ok, bom. O que é a ideia dos nefilins? Primeiro, o termo nefilim é nefal, não é gigante, é caído. Então tem gente que traduziu isso por gigante. Ferreira de Almeida traduziu por gigante. A palavra é caído, nefal, caído, ok? Nefal, caído. A ideia que você tem aí, você tem basicamente 2 linhas interpretativas. Sobre a questão, primeiro que você tem o texto aí. Foi um dia que as mulheres eram lindas, maravilhosas, e os filhos de Deus viram essas mulheres, e o termo diz, entraram nelas, fizeram sexo com elas, tomaram para si esposas. A discussão é, esses filhos de Deus são homens ou são anjos? Você tem a linha conservadora que sugere que esses filhos de Deus são descendentes de Sete. Então aí essa linha separa os filhos de Caim de Sete. Os de Caim seriam chamados de filhos dos homens. Os de Sete seriam chamados de filhos de Deus, porque Sete era temente a Deus. Assim como hoje. É claro que aquele que é nascido de Deus é chamado de filho de Deus. Obviamente. A Bíblia também separa o filho de Deus que é nascido de Deus do filho do mundo. Óbvio. Mas a questão não é o termo filho de Deus. A questão é que a mistura de filho de Deus com filhos dos homens gerou hibridade, deu alteração genética. Gerou o quê? Homens, o texto sugere, poderosos e enormes. Tem termo que sugere poderoso. Alguns teólogos defendem que esse termo poderoso é poder místico mesmo. Daí surge a ideia medieval dos primórdios que criam que esses eram seres híbridos, que eram adorados como deuses e tinham poderes místicos. Daí que surge a crença mitológica grega, babilônica e tantos outros, que eram, o termo diz, homens poderosos naquela época. Então, esses que creem que os filhos de Deus eram os filhos de Sete e os filhos dos homens eram de Caim, sugerem que por causa dessa mistura, Deus mandou o dilúvio. Então está demorando hoje. Então deveria mandar mais do que o dilúvio hoje, né? Porque a mistura hoje é muito maior, né? Mas aí tem a outra linha, que essa já é um pouco... Essa é mais comum do que desde a teoria do gap. Os grandes teólogos realmente não creem nessa ideia de filho de Sete. Isso aí você pode ter certeza. Da teoria do gap já é bem dividido. Já
dos nefilins, a maioria não tem dúvida, porque não se sustenta a ideia de que os filhos de Deus aí sejam os filhos de Sete, porque não tem base bíblica. A única base bíblica que se encontra é o termo filho de Deus. Acabou. Acabou. Aí a outra base bíblica diz é que Jesus disse que os anjos não têm sexo, mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse que eles não se casam. E qual é a resposta que nós temos? Primeiro vamos saber quem são esses filhos de Deus em Gênesis 6. Temos base bíblica para provar que é anjo. Mas pastor, é pesado dizer isso, irmão, Bíblia é Bíblia aqui lá na China. Se você não aprende, você vai na internet e vai ver que está lá. É um tabu besta que tem na teologia, que a gente trata crente como bebê. Não, ele não pode saber disso, ele não pode ouvir isso. Aí o cara vai na internet e aprende do jeito que ele quer. Veja Jó capítulo 1, versículo 6. Jó 1, versículo 6. Vamos ver se o pastor Cliff está hábil. Jó 1, versículo 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus. Pronto, é só esse o texto. Agora, 2, versículo 1. Em um outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. Agora, pronto. Os anjos são chamados no Velho Testamento de filhos de Deus. Jó 38, versículo 7. 38 e 7. Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Pronto. Vocês estão vendo isso aí? Agora temos aqui mais um texto para comprovar que todos os textos para filho de Deus, porque no Velho Testamento, gente, ninguém tinha sido regenerado por Jesus. O termo filho de Deus para homens é mais naturalmente reconhecido a partir da nova aliança. Todos os que são nascidos de Deus, esses são os filhos de Deus. E nascido é nascido da água e do Espírito. No Velho Testamento, o termo é usado para os anjos. Aqui temos mais um texto, Daniel 3, versículo 25. Quando não acha, chama, viu? Daniel. Se você não achar, você já ouviu uma piada, o cara foi falar, irmão, abre a Bíblia em Deutero, abre em 1 Samuel mesmo. Lucas. Se você não achar Daniel, abre em Samuel. Daniel 3? 3, versículo 25. Tá igual a piada do cara de... o ônibus, o caminhãozinho de Oracária, não sei falar essa palavra. Como é que eu vou abastecer minha bicicleta? Não sei se é pior o Oracária ou a bicicleta. Vamos ler, Daniel 3 e 25. Então o rei exclamou, viu que eu chamei o Daniel, ele apareceu, né? Na hora. Pois então vede isto, há 4 homens desarmados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o Filho de Deus. Você vê? Então, pega 2 de Pedro 2 e 4 agora, vamos saber quem são esses filhos de Deus de Gênesis 6. Chama Pedro. Da Pedro não adianta chamar. 2 de Pedro. 2 de Pedro 2. 2 e 7. 2 e 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem preservados para o juízo. Olha aí. Você viu? Anjos que pecaram. E que não tipo de pecado? Caíram, né? Não é que caíram. Presta atenção, não é falando, Deus não poupou os anjos que caíram, falando, anjos que pecaram. Qual foi o pecado desses anjos? A Bíblia fala? Fala. Verso 6 de Judas. É só você achar Apocalipse e voltar um pouco antes. Judas dá para chamar. Dá para chamar? Então chama Judas. Judas. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais. Opa, vocês estão vendo comigo isso? Quanto aos anjos que não guardaram o quê? Sua autoridade e santidade original. Então, peraí. Pega o texto de Pedro, os anjos que pecaram,
pega o texto dos filhos de Deus de Judas e vê onde que esses anjos estão agora. Aí, vai lá, continua. Quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade original, o que Deus fez? Abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio é corpo, é natural do corpo. Então, esse texto aqui sugere o seguinte: primeiro, os anjos, quando entraram na atmosfera terrena, eles tiveram que assumir uma forma diferente da que eles têm no céu. No céu, Jesus deixa, no céu anjo não casa. Mas quando entraram na atmosfera terrena, eles mudaram a forma, abandonaram a forma natural. Continua. Eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento. Então, primeiro, antes de ler o outro verso, os anjos de Judas, verso 6, é o mesmo os anjos de 2 de Pedro 2 e 4. Certo, gente? Está certo? Que ele manteve preso porque pecaram. Mas qual é o pecado deles? Judas fala, o irmão de Jesus não tinha tabu. Ele não tinha tabu, porque ele vai falar qual foi o pecado deles. Verso 7. De maneira semelhante a estes. Estes quem? Responda vocês. Semelhante a estes quem? O texto está falando de quem? De anjo. De maneira, então vamos pôr a palavra anjo aí. Então quando você lê, leia a palavra anjo. De maneira semelhante a estes anjos que pecaram. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Por que o povo não lê isso? Agora, pode. Ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Olha, preste atenção. Isso aqui é para um bebezinho na fé? Não acredito, não é. Mas isso altera o que na minha fé? Mas altera o que na sua fé aprender matemática? Nada. Altera no seu conhecimento. A Bíblia toda é para você conhecer. Não tem assunto menos importante e mais importante. Nós temos que parar com esse negócio de esconder do povo alguns temas da Bíblia por dizer que não tem relevância. Então vamos ficar só com 27 livros. O resto não tem relevância, vamos jogar fora. De fato, você está lendo comigo. De maneira semelhante a esses anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra fizeram a mesma coisa que eles, inclusive pecado de homossexualidade. Por isso que quando Ló chegou lá com os dois anjos, o que é que eles quiseram? Quiseram fazer sexo com os anjos. Porque era costume. Percebeu? Era recorrente. Então, o que você está vendo? Primeiro, esses anjos que pecaram não são coitadinhos. Eles ensinaram todo tipo de feitiço, sortilégios e maldade para o homem. Sugere os historiadores que foram esses anjos aí que ensinou a fazer arma e matar as pessoas e fazer guerra. Bom, eu não posso dizer que é canônico, mas se tem aí um livro não canônico, chamado Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um livro corrente entre os judeus, não está nos nossos canons. Alguém diz que não aceita, que tem um monte de coisas absurdas. De fato, tem coisas assustadoras, não digo absurdo. Alguém aqui leu? Sugeri para alguns lessem. E Judas menciona o Livro de Enoque. Ele menciona o Livro de Enoque, dizendo, deixa claro então que eles liam o Livro de Enoque. No Livro de Enoque, a partir do versículo 3, Enoque, no Livro de Enoque, sugere que eram 200 anjos. Esses 200 anjos que geraram essa hibridade entre espiritual e carnal na terra. Alguém diz, mas isso não é possível. Ora, Jesus não era 100% do céu e 100% da terra? Jesus não queria cair, mas se ele quisesse fazer um filho, ele poderia? Então Jesus era um híbrido. Ele era 100% homem e 100% Deus. Obviamente ele venceu todo o pecado. Então, nota-se, aqueles anjos que foram na casa de Abraão não dormiram e não comeram? Então, o que você entende? Primeiro, esses anjos que entraram na atmosfera terrena, a nossa atmosfera terrena, ela é pesadíssima do pecado, tanto da queda de Lúcifer, tanto de Adão, como de tudo. Então, quando eles entraram, eles sentiram o peso disso, e viu a beleza das mulheres. Isso é uma coisa tão
Eu acho que as mulheres deviam ser muito lindas mesmo para seduzir anjo. Mas tem umas mulheres que se os anjos vissem, eles iam ficar com raiva e iam voltar para o céu morrendo de raiva. Foi essa assombração, eu quero ir para o céu. Ajuda os anjos. Por favor, Senhor, me tira daqui. Mas esses 200 anjos, eles foram consumidos aqui na terra justamente porque eles habitavam aqui. Eles não ficavam nessa passagem e voltando de uma dimensão para outra. Isso sugere o livro de Enoque. Não estou dizendo, gente, que isso é doutrina. Eu estou dizendo que é para ensino acadêmico. Nenhum pregador em sã consciência sobe no altar para pregar um negócio desse. É irresponsabilidade. Isso é para meios acadêmicos, ok? Isso nunca eu vou subir numa igreja, pregar numa igreja um negócio desse. Isso é acadêmico. Isso é para sala de aula. Nós estamos aqui numa aula, certo? Então, quando esses anjos, Agostinho cria tanto nisso, Agostinho de Hipona, que ele diz que quando Paulo sugere que as mulheres cubram a cabeça na igreja por causa dos anjos, ele diz que é por causa disso. Eu não participo desse pensamento, mas Agostinho cria que as mulheres num culto não podem mostrar beleza, porque senão seduz os anjos. Mas você vê que Paulo fala isso, gente. Ninguém tem a explicação, porque Paulo fala, as mulheres mantenham-se com a cabeça coberta por causa dos anjos. Se Paulo cria nisso na época, nós não vamos saber. Não, mas eu não acredito nisso. Que creem por causa... Eu não acredito nisso, mas nem me batendo. Então, assim, esses anjos que caíram... Preocupação da Sara é o coitadinho dos anjos. Então, já vocês vão fazer pergunta. As mulheres de Corinto eram as mais bonitas, eu acho, porque Paulo mandou só elas. É porque os anjos não veio na nossa igreja, aí... Aqui ia ver mulher bonita de verdade aqui, né, pastor Cliff? Tem uma mulher linda aqui ia ver, né? A minha eu ia esconder, assim, ia pôr um véu nela, assim, e esconder ele. A resto podia ver à vontade, a minha eu ia esconder. A minha não, também ia esconder. Mas assim, brincadeira à parte, literalmente, pastor Cliff, nós estamos vendo que não tem dúvida que Judas disse que Sodoma e Gomorra fez semelhante aos anjos que pecaram, que tanto o apóstolo Pedro como o próprio Judas menciona que pecaram. Então, o que nós temos? Uma exegese, a extraímos aí, fizemos uma boa hermenêutica. O outro texto de 7, você não acha base para conferir. Aqui nós tivemos vários textos que conferem. Os filhos de Deus, os anjos, deu alteração genética, e aí esses filhos de anjos com seres humanos são os chamados nefilins. Eram homens enormes, poderosos da época, essa hibridade de meio do céu, meio da terra. Aí nós entendemos por que Deus mandou o dilúvio, porque a terra inteira estava consumida dessa profanação. Deus não pode deixar um negócio desse adiante, né, gente? Então você vê que dilúvio não é maldade de Deus, dilúvio é cuidar de Deus com o homem feito imagem e semelhança de Deus. Dilúvio é graça. Vocês estão entendendo? Quando você entende isso, você vê que dilúvio é graça. Deus manteve o homem feito em imagem e semelhança de Deus e destruiu os monstros. Essa que é a verdade. Deus destruiu os monstros. Então aonde que é o elo perdido? O elo perdido é o dilúvio. Porque a ciência tenta achar, pegar o DNA do gigante do não sei o que e não acha, não põe com o nosso DNA, não bate. Mas onde é que está o elo perdido? O elo perdido é o dilúvio. Porque quem entrou na arca foram 8 filhos de Adão e Eva, puros. Homem feito mais semelhante de Deus. Homem com mulher, né? Vamos falar mais claro. Ser humano com ser humano. Homem com homem. Homem com homem eu já não... Só já vai interpretar. Eu ia falar no sentido genérico da palavra. Mas ser humano com ser humano. Foram esses que entraram na arca. Aí Deus matou toda a hibridade. Sugere que Deus então só tinha 8 seres humanos? Não. Tinha, mas eles estavam corrompidos. As mulheres eram humanas. E tinha muitos outros, mas estavam corrompidos por causa desses anjos. A geração do dilúvio, todos esses anjos e seus filhos perverteram a geração do dilúvio. E ainda assim entrou na arca um pervertido. Aí, o pervertido derrubou o microfone. O pervertido que entrou na arca, não estou dizendo híbrido, estou dizendo corrompido.
Esse que entrou na arca era corrompido pela ideologia da época mundana e depravada, daquela perdição depravada dos dias do dilúvio. Esse era Cã. Parente do cão. Do cão, só pode, né, irmão? E aí esse Cã, aí tem a ideia que ele queria estuprar o pai, não acredito que seja. Não acredito que seja. Mas, também, não podemos dizer que não seja, porque se era um costume corriqueiro que vem em Sodoma e Gomorra, etc., a Bíblia diz que ele tentou abusar do pai, ou riu do pai, alguns defendem que ele tentou abusar literalmente. Eu não defendo essa tese, mas tem gente séria que defende, porque era um costume. Aí outros falam assim, mas então por que o pai amaldiçoou o filho só por ter rido? É um outro debate. Cultural, né? Um debate cultural assim absurdo, porque era uma coisa corrente. O que você aprende? Primeiro, a bestialidade, zoofilia, homossexualidade, mudança de natureza sexual é depravação total pré-diluviana. E hoje nós já vemos isso. Por isso que Jesus diz que iria acontecer de novo, como foi nos dias de Noé. A nossa próxima pergunta, acredito que ela já fica insustentada, né? Como os teólogos que afirmam que os filhos dos homens, os filhos de Deus são filhos da genealogia de Sete, né? Definem os nefilins, né? Porque eles definem o desvio dos filhos homem de Deus. Homem não teria como gerar os híbridos. ser híbridos, né? Eles não usam a palavra nefilim, eles usam a palavra gigante. O único termo que eles usam realmente é o termo filho de Deus. Mas acabou por aí. Esse termo passou a ser usado nos 1000 anos de trevas, que tudo, a Bíblia não podia ser lida. Tudo era restrito ao clericalismo. Então se escondia muito. E infelizmente vem essa mesma ideia, a gente tratar crente como bebezinho. Aí você pega, então, anjo não tem sexo. E não tem mesmo. Lá no céu nós vamos ser como, mas lá no céu. Quando eles entraram na terra, gente, fica evidente, quando eles entraram na terra, eles tiveram. Deixa eu ler para vocês uma coisa. Um historiador por nome De Civic, esse historiador aí tem 1600 anos. Olha o que ele escreveu, para vocês entenderem. Um historiador judeu. Isso aqui é uma coisa corrente comum. Contudo, esses anjos apareceram aos homens em corpos de tal natureza que não puderam ser vistos, nem sequer tocados. A mesma escritura, mais verdadeira, declara: além do mais, há um rumor geral de que esses anjos deitaram com as mulheres e fizeram sexo com elas. Eles então assumiram formas terrenas de todos os requisitos naturais dos homens. Por isso que o termo sugere que eles abandonaram a sua posição original. Se anjo não faz sexo, anjo também não come, não sente fome. Mas lá na casa de Abraão eles comeram e dormiram. Não é verdade? Então, sugere que eles assumiram uma posição. Aí nós temos aqui Filo Judaeus, que é um outro historiador falando sobre o tema, ele diz assim, Flávio Jósefo, que é o mais famoso, e também Filo. Olha o que ele diz, Flávio Jósefo. De fato, essa concepção era a única aceita entre os judeus versados dos séculos primitivos da era cristã. Ninguém cria outra coisa. Com relação à Septuaginta, todos os manuscritos traduzem a expressão hebraica filhos de Deus como sendo anjos. Isso veio mudando depois. Mas isso aqui era uma concepção muito original da época da questão dos nefilins. Ok? Pode fazer as perguntas? A gente tem uma pergunta. Vem aqui no microfone. Só não pode fazer pergunta confusa. Vem no microfone. Agora é a hora da pergunta ser bem esclarecida. Fala seu nome. Oi, YouTube. O microfone está ligado aqui, ó. Tem que ligar o microfone. Fala, sua pergunta. Eu queria saber se os anjos caídos, e se eles se arrependessem? Tipo, Deus ia perdoar eles? Olha, a pergunta não é burra, não. A pergunta é inteligente. Eu vou te dizer por que ela é inteligente.
Há uma corrente de teólogos sérios, inclusive de H. Pember, é um judeu convertido de 1800 alguma coisa, um dos mais famosos, que crê que até a cruz, os anjos, até Jesus, os anjos tinham uma espécie, não digo que eu creio nisso não, gente, não digo que eu creio nisso, eu estou dizendo que é uma corrente que crê, que até Jesus, os anjos tinham uma espécie de oportunidade. Ele usa aquela parábola do fazendeiro, do homem que vai ocupar o seu reino e chega lá, os reis daquela terra rejeitam ele, e então ele é severo com aqueles reis. Ele sugere que então, esses seriam os anjos aqui, que rejeitaram Jesus. E aí eles perderam completamente a esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe? Não creio que essa é a minha linha, não parei para pensar nisso ainda, nem estudei. Honestamente falando, não creio que haja. Não há mais esperança, por vários motivos. Assim como Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos, tanto dos do céu para não caírem mais, como dos caídos para não se arrependerem. Então não corre esse risco mais. Não. De anjo cair de novo? É. Não. Então não precisamos cobrir os rostos. É por isso que eu Que não medo acredito. de orar, né? Vem um anjo, daí o anjo quer fazer coisa feia. Gente, mas vocês não podem. Olha, Imagina. Sara, Não é, o público deve estar pensando. não, então senta, vai, pronto, você terminou a pergunta. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, não acredito na hipótese de Agostinho de cobrir a cabeça. Alguém pode acreditar. Eu não acredito. Estou dizendo que isso para mim até chega a ser engraçado. Por outro motivo, eu não acredito que anjo ainda possa cair. Terceiro, não acredito mais em apostasia de anjo. Eu acho que isso é um assunto encerrado para Deus. Não cai naquela mensagem que você pregou uma vez sobre os demônios? Sabe? Você começou a explicar que começou com Jó, falando que o Satanás ia lá e prestava culto a Deus. Vem cá, Emerson, vem cá. Isso é bom. Eu gosto disso que é uma coisa bacana. Fala aí. Teve uma mensagem. Ok. É isso mesmo, que o diabo foi lá, começa com Jó, quando o diabo, Jó 1, né, que foram prestar culto lá, e Jó apareceu lá diante de Deus, que foi porque ele foi lá para prestar culto. Pecados que o diabo não comete. Aí depois tem a passagem quando foi expulsar lá o demônio do Nazareno, Eles adoram. que eles foram e adoraram, e quando o próprio Jesus foi tentado lá, que o próprio Jesus falou, Senhor teu Deus, para Satanás, quer dizer, o Deus de Satanás. É por esse. Quer dizer, todo demônio vai e adora o Senhor, né? Satanás é inimigo nosso, não é inimigo de Deus, que Deus quiser fazer assim, acabava, né? Mas qual que é a diferença? Eu lembro que na mensagem o Senhor usou um termo que eu não lembro agora a palavra, que eles não têm mais a salvação, eles adoram a Deus como nós temos que adorar, né? Eles pedem autorização para Deus para fazer tal coisa, como foi pedido para Pedro, para se andar com a vida dele, mas eles não têm mais a salvação porque eles já experimentaram da glória de Deus. Eles não têm fruto. O que eu uso na mensagem é que eles têm tudo de um produto religioso, mas eles não têm fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento é uma obra do Espírito Santo mais difícil de adquirir. Quando você pega o texto de Hebreus, aqueles que caíram e não se arrependeram. Por isso que Paulo, na oração deles, eu oro para que quando eu for ter convosco, eu chore para que você se arrependa. Eu não acredito que seja possível essa questão dos anjos caídos, primeiro, porque ele esgotou a graça. Ele esgotou e Deus vai se esgotar. Então, por exemplo, quando a porta da graça fechar, vai ter chance de quem voltar? Não vai. Então, eu acredito que é nesse sentido dos anjos. Quando Jesus voltar, quem subiu, está lá, acabou tudo, o cara está no inferno. Se você pensar nesse sentido, aí é uma espécie de universalismo. Então, eu não acredito. Eu acredito que o julgamento dos anjos está resolvido. Ok? Essa questão. Já tiveram a oportunidade. Já tem o sim de Deus. Assim como vai ter o dos homens e também vai ter o sim de Deus sem volta. A porta da graça para nós está aberta, para os anjos foi fechada. Por favor, Ricardo. Vai lá, faça a sua pergunta. O pastor mencionou em algumas situações que
Golias e alguns grandes homens da antiguidade faziam parte dessa geração de nefilins. Que sentido que pode achar na Bíblia, ou de que maneira que a gente pode encontrar eles ter passado pelo dilúvio? Boa pergunta. Sim. Na realidade, o termo é Anaquins, porque quando você chega em Números, você encontra os filhos de Anak. Quando chega em Canaã, os espias dizem que nós éramos para eles como gafanhotos, de tão grandes que eles eram. Aí é uma linha interpretativa que sugere que os filhos de Anak eram ainda um pouco descendentes desses nefilins. Veja, nós estamos falando de gente híbrida. Como eles sobreviveram, é possível. Os caras eram poderosos para passar por um dilúvio. Mas Deus acaba com isso, porque você vê que o povo de Israel passa a vida matando todos eles. Aí tem a linha teológica que sugere que Deus levanta Israel justamente para acabar com isso. Você vê que realmente tem uma coisa muito endemoniada naquele período, um período assim, nebuloso, né? Uma coisa inexplicável. Eu não estou dizendo que eu creio nisso, eu estou dizendo que essas linhas teológicas acreditam nisso. Se Golias era descendente de Anak, isso aí a gente acredita. Os gigantes descendentes de Anak eram enormes. Golias tinha mais de 3,35 m, que ainda era baixinho. Mas os descendentes de Anak tinham mais de 5 metros. Se eram descendentes de nefilins, eu não tenho como provar, mas que a chance é grande, é. Faz sentido. Né? Faz sentido. É essa uma outra questão, por que eu não consigo, por que eu não posso bater o martelo? Porque no dilúvio diz que não tinha mais vida na terra. Mas ainda tem a linha teológica que sugere que os filhos de Anak são descendentes dos nefilins. Por isso que eu falo por hipótese e eu nunca vou bater o martelo nisso. Há alguma teoria que sugere uma nova ação dos anjos? Não. Porque Deus prendeu todos eles, né? Sim. E eles foram presos e estão presos até hoje com correntes esperando isso. É esses anjos que nós vamos julgar. Os anjos de Lúcifer já foram julgados. Foram julgados lá no céu e caídos. Os que nós vamos julgar, gente, não é os anjos junto com Lúcifer. É esses anjos. Aqueles lá acabou, não tem esperança para eles. Esses anjos, nós vamos julgar eles. A igreja vai julgar. É exatamente isso que eu ia perguntar. Durante as aulas, a gente tem aprendido que não são os mesmos anjos, os anjos caídos e os anjos que se interessaram pelas mulheres dos homens, certo? Mas a minha pergunta é, pode, em algum momento, esses anjos que se interessaram pelas mulheres dos homens terem sofrido alguma influência de Satanás para que atrasasse a vinda do Messias, não? Boa pergunta. O Messias já foi profetizado na queda. Do seu descendente, vou levantar um, da sua descendente vai levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali você já tem a profecia do Messias. Se houve retardamento para a vinda do Messias, olha, eu vou dizer para vocês, se Adão não tivesse caído, nós estaríamos com Jesus no Jardim do Éden. Então a gente pode dizer, não afirmar, claro, mas podemos dizer... Eu acho que ninguém tem poder para retardar o Messias e nem para retardar o céu. A Bíblia diz que a única coisa que retarda o retorno do Cristo era a restauração de todas as coisas. Convém que o céu retenha até que seja restaurado tudo. Na realidade, quem pode atrasar o Messias é só a igreja. Então eu não acredito que nada disso retardou a vinda do Messias. Ele veio no momento certo, na hora certa, no dia certo. Levanta-te e anda, irmão. Não atrase. Pastor, acho que você já tocou até o assunto, mas em toda essa interpretação, quando a gente vai para o texto de Hebreus, e aí a gente lê, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra de Deus, e os poderes da era do que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Aí tem uma linha de... Segura aí um pouco. Tem uma linha de teólogo sério inteiro que crê que isso aí são os anjos.
Para esse Iluminados, caíram, provaram os dons de Deus, o Espírito Santo, etc. é impossível. Podemos Não afirmar estou dizendo que o Espírito somos Santo nós. Estava aqui. Com O os Espírito anjos. Santo estava aqui. Nas águas ele estava aqui, no culto ele nunca saiu. Está lá, claro, o Espírito do Senhor estava nas águas. Então tem uma linha de teólogos que sugere que esse texto de Hebreus, cair iluminados, provar os dons de você quer, sejam, por quê? Leia o texto de novo. Desde o começo? E- Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando, talvez De a novo. ideia de... né, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, assim, ó, tem teólogos que creem que isso serve para anjos. É o que eu estava explicando. Eu não creio que serve para anjos, mas pode ser usado. Eu creio que serve para gente desviada, porque o texto diz, crucificando novamente o Filho de Deus. Eu creio que é o cara que se torna como um anjo caído. Esse texto pode apostasia sim mesmo. ser aplicado para anjos. É uma apostasia. Então, o pior pecado de um crente é cometer o pecado de anjo caído, irmão. É o pecado da incredulidade, desobediência, rebelião, feitiçaria. Né? Gênesis 7, 21, para responder se os filhos de Anak são realmente os filhos, são descendentes dos nefilins. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Só ficaram que estavam na arca. Bom, por isso que vocês têm que ter a maturidade de entender que o que é de classe sempre mostra uma coisa e outra. Por isso que isso aí eu não posso bater o martelo que os filhos de Anak eram descendentes de nefilins, que o texto de Gênesis 7 aí é muito claro. Da mesma forma surge a pergunta, com quem Caim se casou? Ele casou com a sobrinha, com a irmã, com o primo. Quem foi que matou Caim? Lameque. Quem era Lameque? Lameque era o pai de Tubal-Caim. Ok. Lameque era parente. Então veja, se Lameque era casado com quantas esposas? 2 esposas. E ele matou Caim. Então, obviamente, ele casou com parente, porque ele viveu quase 1000 anos. Então, esse período todo, a terra foi crescendo, parente dele mesmo. Ele não casou com nenhum bicho, ele casou com um parente. Porque dele veio, inclusive Lameque, que tinha 2 mulheres. E aí vem a outra questão muito boa que o Emerson, a mulher, é ruim essa parte, mas ela não era contada, né? Mas você precisa entender o seguinte, Adão e Eva, acha para mim o texto aí das filhas e filhos que Adão e Eva tiveram depois de Caim e Abel. Ele teve filhas. Então, Caim se casou com uma das filhas, até de Sete mesmo. Ok? Até de Sete mesmo, porque o texto sugere que Adão e Eva tiveram filhas, tiveram filhos. Isso está muito claro. Inclusive, Noé vem de Sete, né, gente? Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando, Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enós, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Gênesis 5, versículo 4. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Ok?
Vocês viram? Ele não teve só Sete, Caim e Abel. Filhos e filhas. Mas vamos continuar o texto. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Então Caim se casou com quem? Parente, gente. Não tem dúvida disso. Isso é uma pergunta até fácil de ser respondida. Tá bom? Essa é a mais fácil. É interessante também que quando Josué e Caleb entram na Terra Prometida, que ele vê os gigantes, Emelequitas, a instrução de Deus, né, é justamente para que o povo, além de guerrear com aquele povo e destruir os gigantes, para que não tivesse hibridade também com eles. Né? Eu acredito. A instrução de Deus era que o povo não tivesse filhos. Mistura. Né? Mistura, né? Então, eu acho que mais uma ressalva, quando a gente vê que a importância daquilo que Deus ordenava ao povo, né? De não misturar as nações, né? Porque se havia alguma contaminação ali, né? E hoje, gente, o que nós temos que entender é que essa mesma orientação que Deus dá para Israel, Ele dá para a igreja. Espiritualmente, igreja, tendo um jugo desigual, é uma coisa híbrida. Deus nunca gostou de mistura. Deus não gostou. Vem aqui, faça a pergunta. Na verdade, uma curiosidade, né? De repente, que assim, houve mistura dos anjos com as pessoas. Você acredita que nos dias de hoje, de repente, poderia ter híbrido ainda? Bom, ótima pergunta. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, iria acontecer de novo. Acredita-se que o anticristo ele vem com toda essa sua eficácia. Há uma linha de teólogos que acreditam fortemente. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi uma fecundação no óvulo da Virgem. Hoje é possível isso, a ciência faz isso. Mas quem fecundou Jesus sem sexo, sem coito, foi o próprio Deus. Ele pegou o feto e fecundou Maria, pôs lá o feto. Ele fecundou, pegou o sêmen sem sexo e fecundou. Como que fez isso? Pela cobertura do Espírito Santo. Deus não fez isso? Sim. Sem sexo? Sim. Então, pense o seguinte, acredita-se que Satanás, não digo que eu acredito, mas acredita que o anticristo tem essa mesma proposta, que ele é completamente, o termo é com toda a eficácia de Satanás. Então ele já nasce sabendo quem ele é, já nasce sabendo o seu propósito e já vive sobre isso. Bom, sugere que nos dias de Noé é possível. Olha, tem gente que tem sonhos com demônios, sonhos fazendo sexo com demônio. Temos informações de relatos espirituais que vêm seres espirituais e fazem sexo com mulher. Não acredito que esse sexo produza gravidez, mas se vai acontecer de novo, vai, mas não com anjo do céu. Aí pode ser que seja com demônio mesmo. Eu acredito, eu vou dizer para você que eu acredito. Opa! A questão de gerar vida... O demônio ele tem... Não, mas o demônio ele tem corpo. Ele não tem corpo carnal, ele tem corpo celeste. Eles têm corpos. Não estou afirmando que eu acredito que o anticristo seja nesse sentido. Eu estou afirmando que nos últimos dias pode ser que volte a repetir. Tem gente aí que sugere que o filho dele é do diabo, você ouve isso constantemente em outros sentidos. Aí tem a outro debate, mas ele não pode fazer isso porque quem dá vida é só Deus. Né? Mas nós estamos vendo aí a ovelhinha Dolly. É Dolly? Foi o clonezinho. Então, eles geraram ou não geraram vida?
Produziram ou não produziram um ser humano? Então, mas aí, é aí que está. Existe clone já, gente. A discussão é se o demônio pode tirar essa hibridade espiritual dele para produzir um outro híbrido. Olha, eu não sei se pode acontecer. O que eu posso dizer é o seguinte, que pode acontecer nos últimos dias de ter hibridade espiritual com o natural. Eu não sei se pode, eu só sei dizer que a coisa hoje está tão estranha, a gente vê coisa tão absurda aí. O Vladimir Putin deu uma declaração recentemente que a maioria das pessoas, dos líderes do mundo, são híbridos. Alguém viu essa declaração dele, do presidente da Rússia? Que ele acredita que os governantes do mundo são tudo híbrido. Gente, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu não digo que eu acredito isso. Estou dizendo que existe uma linha de pensamento que acredita, a outra linha que não acredita. Eu não posso dizer nem que sim, que não, porque eu na realidade não parei para pensar sobre isso e não estudei sobre isso. Então eu prefiro dizer, tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita nisso. Por isso que a pergunta foi muito boa. O que Jesus fala é que, como aconteceu nos dias de Noé, vai repetir de novo. Talvez seja só na parte da depravação, mas também seja na outra parte mais cruel também. Pode, vem aqui dar o seu pensamento, Emerson, depois do Ivan. Continuando esse assunto, acho que o que a gente pode ter uma ideia também é aquilo que a gente falou, acho que na última aula. A gente crê na possessão por demônios. E a gente vê em diversos cultos satânicos ou rituais que tem o ritual do sexo. Então, pessoas possuídas tendo sexo com outras pessoas. Isso não dizendo que são híbridos, mas que são pessoas com humanos mais possuídos. Com a tendência já total ligada ao lado espiritual, né? Ao lado da possessão. E aí isso o que impede, né? Uma família de gerar esse tipo de pessoas vinculadas a pessoas, famílias ainda assim possessas, são filhos de seres humanos. São filhos de seres humanos, mas que podem propagar esse tipo de cultura, né? No fim dos tempos. É nesse ponto que eu acredito que seja o anticristo. Acredito que o anticristo... Vem aqui, Emerson. Qual é o seu pensamento? No versículo 4, apenas só para, antes do pastor Emerson falar, a palavra diz, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos, né? Então, se a gente pegar essa conotação, né, heróis, né? Em outra versão, poderosos. Homens poderosos, famosos, diz aqui, né? Então, aí da onde surgiu a mitologia grega, Hércules, Zeus e etc. Se a gente pegar essa passagem junto com a passagem onde Jesus diz que os tempos serão como o de Noé, né? A gente pode ver que quando se levantarem esse tipo de homens aqui, né, podem é uma linha de pensamento. Esses homens dessa época, daí surge a mitologia grega, porque eles começaram a ser adorados como deuses na Terra. Eles tinham poderes, etc. Né? Aí daí surgiu Teseu, Hércules, Hera e etc. E etc. Que a gente já aprendeu em outras aulas que são demônios. O que assim, partindo de Gênesis lá, quando Deus fez o homem à nossa imagem e semelhança, ele deu uma ordem, né? E quando Deus dá uma ordem, ele não volta atrás. Ele falou assim que os homens dominem. Ou seja, Deus se retirou do domínio e deu para o homem corpo, wish, certo? Então, Deus não se metia mais. Tudo que o homem fazia, o tal do livre-arbítrio, como queira, deu a procuração para o homem fazer. Então, ele não podia mais agir. Quem agia era o homem. Para Deus agir, Deus não que Deus não tenha poder, mas ele precisava de alguém. Ele precisa de alguém, ele precisa de um corpo. Porque como ele era espírito, como que libertou lá o povo do Egito? Tinha que ter uma pessoa. Alguém tinha que se colocar na brecha e se deixar ser usado por Deus. No caso, Moisés, e assim foi. Um demônio também não pode vir aqui, se materializar e agir. Ele precisa de um corpo. Eu prego isso. Então, os demônios precisam de corpos para agirem. De corpos para agir. Por quê? Porque ele não vai vir aqui fazer nada. Alguém tem que dar uma autorização. Eu não acredito que os demônios consigam fazer isso no sua naturalidade espiritual. Exatamente. E Deus também não consegue fazer porque tem que ter alguém para fazer. No caso de Deus, ele fez em Jesus sem ter, né? Não, Jesus é a parte, mas eu digo do homem. Né? Usou Moisés, usou Elias, usou os profetas. E mesma coisa do demônio. Para o demônio agir, ele tem que ter uma pessoa. Eu acredito nisso.
Os demônios, para agirem nesse mundo, eles precisam de corpos físicos. Exatamente, porque é assim que funciona. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, nós fechamos o nosso estudo na questão dos nefilins, a teoria do gap. Acho que a teoria do gap ficou claro para todo mundo, né? Inclusive aquela parte da criar do nada e criar do que é existente, né? Então, e a questão dos nefilins mais claro ainda do que nunca. Pastor, só acredita que os anjos são filhos de Deus, irmãos? Eu acredito. Porque isso para mim é muito claro na Bíblia. Isso para mim realmente não resta dúvida. Eu só não posso afirmar que os anaquins são descendentes, porque realmente o Gênesis 7 sugere que toda a vida cessou. Aí, se acredita, a gente só fala em hipótese numa sala de aula, que a gente é obrigado a falar. Aí não. Mas também não posso afirmar que o anticristo é literalmente um híbrido. Mas tem gente que acredita. Ok? Eu creio, igual o Emerson realmente falou, que para os demônios agirem, eles têm que ter um corpo físico para materializar. No caso de Deus, o que eu acredito, Deus fecundou Maria. Ela dormiu e pelo Espírito Santo ele produziu Jesus em Maria sem coito, sem sexo. E isso é possível. Tem gente que tem filhos sem nunca ter feito sexo. Ok? Tem mulheres aí que tiveram filhos e estão virgens. Porque elas fizeram filhos sem sexo e fizeram cesárea. Que coisa interessante. Pastor, última pergunta. Vai lá, pastor. Podemos dizer que os anjos são bará, criados do nada? Podemos. Acredito que o céu, os anjos, tudo foi... Por isso, os anjos não têm a procuração de Deus para se procriarem, como os homens têm. Aí por isso que quando eles entraram, por isso que eles se rebelaram. Muito boa aplicação. Por isso que eles tiveram que abandonar o seu domicílio. E aí, como os autores acreditavam, porque assim, eu não tenho como ensinar como eles se tornaram daquela natureza. A Bíblia não fala. Eles fizeram. Mas como eles conseguiram, não sei. A Bíblia afirma que eles saíram da sua natureza original, mas aí assumiram a nossa. Deixaram a sua autoridade e santidade. Né? Teria eles o poder de mudar de natureza? Por isso que eles caíram, rebelaram. Acredito que eles criaram uma forma e permaneceram nelas. É uma angiofania e permanecer nessa angiofania. A angiofania é criar uma forma e ficar nela temporariamente. Teofania é Deus criou forma e ficou nela temporariamente. Você tem no Velho Testamento. Jesus é uma forma eterna, agora permanente, de Deus conosco. Mas antes tinha forma temporária. Acredito que os anjos criaram uma forma que era temporária e permaneceram nela. Abandonaram o domicílio anterior e permaneceu naquela forma que era temporária. E aí fizeram sexo com as mulheres. O que é mais assustador é fazer filho, né? O pior, os anjos, eu acho que os anjos descobriram a pior coisa que foi. Eles descobriram que depois que casa com uma mulher na terra, tem sogra. Cada um carrega sua cruz. Não, mas a minha cruz é boa. A minha cruz é a bênção. O pastor derruba a minha teoria que cada um tem a sogra que merece, viu, pastor? Então eu estou bem, porque eu tenho uma sogra boa. Eu digo para minha esposa que cada um tem a sogra que merece. Então eu sou uma bênção. A minha é muito boazinha. Fala para você ver se não é que você não leva. A minha é muito boazinha, a do pastor também. Eu amo a sogra da minha esposa. Bom, assim nós terminamos o nosso estudo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nós terminamos. Se alguém da internet tiver pergunta, nos envie. Por onde, pastor Cliff? Pode nos... Envia para o pastor Cliff. Mas quando o vídeo for publicado e compartilhado no YouTube, pode fazer as perguntas no comentário mesmo. No próprio comentário. Vamos só pedir que faça uma coisa. Dá um like... Clica no sininho. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal.
Essa é a nossa doutrina. Faz assim lá, povo, ó. Dá um like aí, ó. Aí, ó.